Imagine seu corpo como um carro. A gasolina é o combustível que o mantém em movimento, assim como a glicose é o combustível para as células do nosso corpo. A insulina, por sua vez, funciona como a chave que libera essa energia, permitindo que a glicose entre nas células e seja utilizada. No diabetes, essa chave pode estar quebrada ou em falta, fazendo com que a glicose se acumule no sangue, como se a gasolina ficasse parada no tanque. Essa acumulação de açúcar pode causar danos graves a diversos órgãos e sistemas do corpo. Neste vídeo, vamos entender como a falta ou resistência à insulina pode prejudicar o funcionamento do nosso organismo. O que é a diabetes? Agora que entendemos a importância da insulina para o nosso organismo, vamos aprofundar um pouco mais o tema e explorar o que é a diabetes. Diabetes é uma doença crônica que ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue usá-la de forma eficaz. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que ajuda a transportar a glicose, açúcar, do sangue para dentro das células. Onde ela é utilizada como energia. Tipos de diabetes. Tipo 1, o pâncreas não produz insulina. Geralmente se desenvolve na infância ou adolescência e requer o uso diário de insulina. Tipo 2, o corpo se torna resistente à insulina ou não produz insulina suficiente. É o tipo mais comum e está associado a fatores como obesidade, sedentarismo e idade. Gestacional. Aparece durante a gravidez e geralmente desaparece após o parto, mas aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Fatores de risco. Além da genética, outros fatores como obesidade, sedentarismo, idade. Histórico familiar e etnia podem aumentar o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Imagine a insulina como uma chave que abre a porta das células para a glicose. No diabetes, essa chave pode estar quebrada, tipo 1, ou a porta pode estar difícil de abrir, tipo 2. Impedindo que a glicose entre nas células e forneça a energia necessária. Essa falta de energia nas células faz com que o açúcar se acumule no sangue, causando uma série de problemas de saúde. É como se um carro estivesse com o tanque cheio de gasolina, mas o motor não conseguisse utilizá-la. O coração sob ameaça ao excesso de glicose no sangue, característico da diabetes, pode causar diversos danos ao nosso organismo. Um dos órgãos mais afetados é o coração. Vamos entender como a diabetes aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Imagine seus vasos sanguíneos como canos que transportam sangue para todo o corpo. No diabetes, o excesso de açúcar pode danificar esses canos, causando a formação de placas de gordura nas paredes internas. Com o tempo, essas placas podem se romper, formando coágulos que obstruem o fluxo sanguíneo e levam a um infarto ou AVC. Além disso, a diabetes está frequentemente associada à hipertensão arterial, ou pressão alta. A combinação de hipertensão e aterosclerose aumenta ainda mais o risco de eventos cardiovasculares. É como se os vasos sanguíneos já danificados fossem submetidos a uma pressão ainda maior, aumentando o risco de rupturas. 3. Rins. Os filtros do corpo. Imagine os rins como filtros de um carro. Eles filtram o sangue, removendo as impurezas e o excesso de água. No diabetes, esses filtros podem ser danificados pelo excesso de açúcar, perdendo a capacidade de funcionar adequadamente. A nefropatia diabética, como é chamada essa doença renal, pode evoluir para a insuficiência renal crônica. Uma condição grave que exige tratamento como a diálise ou o transplante renal. A diálise é um procedimento que filtra o sangue artificialmente, enquanto o transplante renal consiste na substituição do rim doente por um rim saudável. 4. Olhos. A janela para o mundo. A diabetes também pode afetar a visão, causando danos aos vasos sanguíneos da retina, a parte do olho responsável por captar a luz. Vamos entender como a diabetes pode comprometer a nossa visão. Imagine a retina como uma câmera que captura as imagens que vemos. No diabetes, os vasos sanguíneos que alimentam a retina podem ser danificados pelo excesso de açúcar, levando ao vazamento de líquido e sangue. Essa condição, chamada de retinopatia diabética, pode causar manchas escuras na visão, visão embaçada, e, em casos mais graves, cegueira. É fundamental que pessoas com diabetes realizem exames oftalmológicos regulares para detectar a retinopatia diabética o mais cedo possível e iniciar o tratamento adequado. 5. Nervos. A comunicação do corpo. Além dos olhos e dos rins, a diabetes também pode afetar os nervos, que são responsáveis por transmitir mensagens entre o cérebro e o resto do corpo. Essa condição, conhecida como neuropatia diabética, pode causar diversos sintomas e comprometer a qualidade de vida.
Imagine os nervos como fios que transmitem mensagens entre o cérebro e o corpo. No diabetes, o excesso de açúcar pode danificar esses fios, causando problemas de sensibilidade e dor. A neuropatia diabética pode afetar os nervos das mãos, dos pés, dos órgãos digestivos e até mesmo dos órgãos sexuais. A perda de sensibilidade nos pés, por exemplo, pode levar a feridas que não são percebidas e podem se infectar, aumentando o risco de amputação. 6. Sistema imunológico. A defesa do corpo. A diabetes não afeta apenas os órgãos e os nervos. Ela também pode comprometer o sistema imunológico, que é responsável por proteger o corpo contra infecções. Vamos entender como a diabetes deixa o organismo mais vulnerável a doenças. Imagine o sistema imunológico como um exército que protege o corpo contra invasores, como bactérias e vírus. No diabetes, esse exército pode ficar enfraquecido, tornando o corpo mais vulnerável a ataques. Pessoas com diabetes têm maior risco de desenvolver infecções, como infecções urinárias, infecções de pele e pneumonia. Além disso, feridas simples podem demorar mais para cicatrizar devido à dificuldade do corpo em combater a infecção. Saúde mental e diabetes. A diabetes não é apenas uma doença física, mas também pode ter um profundo impacto na saúde mental. Viver com uma condição crônica como o diabetes exige ajustes constantes e pode gerar uma série de emoções, desde ansiedade e estresse até depressão. O impacto emocional da diabetes pode se manifestar de diversas formas: preocupação constante, a necessidade de monitorar a glicemia, seguir a dieta e tomar os medicamentos pode gerar uma preocupação constante. Sentimento de culpa. Flutuações na glicemia podem levar a sentimentos de culpa, especialmente quando ocorrem complicações. Isolamento social. Algumas pessoas com diabetes podem se isolar socialmente por medo de julgamentos ou por dificuldade em adaptar suas vidas sociais à doença. Dificuldade em lidar com mudanças. Mudanças na rotina, no corpo e na vida social podem ser desafiadoras e gerar estresse. Doenças mentais associadas à diabetes. Ansiedade. A ansiedade pode se manifestar como preocupação excessiva, dificuldade em se concentrar e sintomas físicos como taquicardia e sudorese. Depressão. A depressão pode se manifestar como tristeza profunda, perda de interesse em atividades, alterações no apetite e no sono. Estratégias para lidar com o impacto emocional da diabetes. Terapia. A terapia pode ser uma ferramenta valiosa para lidar com as emoções e desenvolver estratégias de enfrentamento. Grupos de apoio. Compartilhar experiências com outras pessoas que vivem com diabetes pode ser muito útil. Atividades físicas. A prática regular de atividades físicas pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar o humor. Técnicas de relaxamento. Técnicas como meditação e yoga podem ajudar a controlar a ansiedade e o estresse. Prevenção e controle da diabetes. Embora a diabetes não tenha cura, é possível prevenir e controlar a doença através de hábitos de vida saudáveis. Prevenção da diabetes. Alimentação saudável. Uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes, grãos integrais e pobre em açúcares e gorduras saturadas. Pode reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Atividade física regular. A prática regular de exercícios físicos ajuda a controlar o peso. Melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir o risco de diabetes. Manutenção do peso saudável. O excesso de peso é um fator de risco importante para o desenvolvimento da diabetes tipo 2. Controle da pressão arterial e dos níveis de colesterol. A hipertensão e o colesterol alto aumentam o risco de diabetes e de complicações cardiovasculares. Controle da glicemia. Medicamentos. Pessoas com diabetes tipo 2 podem precisar de medicamentos para controlar a glicemia, como metformina e insulina. Monitoramento regular da glicemia. O monitoramento regular da glicemia permite ajustar o tratamento e evitar complicações. Educação em diabetes. A educação em diabetes é fundamental para que as pessoas aprendam a controlar a doença e a tomar decisões sobre seus cuidados. Complicações da diabetes. O controle adequado da glicemia é essencial para prevenir complicações a longo prazo da diabetes, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença arterial periférica. Doença renal, insuficiência renal crônica. Retinopatia diabética. Danos nos vasos sanguíneos da retina, que podem levar à cegueira. Neuropatia diabética. Danos nos nervos, que podem causar dormência, formigamento e perda de sensibilidade. Lembre-se, o controle da diabetes é um processo contínuo que exige disciplina e acompanhamento médico regular.
Com os cuidados adequados, é possível viver uma vida longa e saudável com diabetes. Tratamentos para diabetes. O tratamento da diabetes visa controlar os níveis de glicose no sangue e prevenir complicações. As opções de tratamento podem variar de acordo com o tipo de diabetes, a gravidade da doença e as características individuais de cada paciente. Tratamentos para diabetes tipo 1. Insulina. A insulina é um hormônio essencial para que a glicose entre nas células e seja utilizada como energia. Pessoas com diabetes tipo 1 precisam de injeções de insulina diariamente para controlar a glicemia. Bomba de insulina. A bomba de insulina é um dispositivo que administra a insulina de forma contínua, proporcionando um controle mais preciso da glicemia. Monitoramento contínuo da glicose. O monitoramento contínuo da glicose permite acompanhar os níveis de glicose em tempo real, facilitando o ajuste do tratamento. Tratamentos para diabetes tipo 2. Mudanças no estilo de vida. A primeira linha de tratamento para diabetes tipo 2 é a adoção de um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada, prática regular de atividade física e manutenção do peso saudável. Medicamentos orais. Existem diversos medicamentos orais que ajudam a controlar a glicemia, como metformina, sulfonilureias e inibidores de SGLT2. Insulina. Em alguns casos, o uso de insulina pode ser necessário para controlar a glicemia. Outros tratamentos podem ser utilizados, como injeções de GLP-1 e agonistas do receptor GLP-1. Tratamentos complementares. Acupuntura. Algumas pessoas relatam melhora no controle da glicemia com a prática da acupuntura. Fitoterapia. Algumas plantas medicinais podem auxiliar no controle da glicemia, mas é importante consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer tratamento fitoterápico. Vivendo com diabetes. Viver com diabetes exige disciplina, organização e conhecimento sobre a doença. Algumas dicas podem ajudar a facilitar o dia a dia. Planejamento das refeições. É importante planejar as refeições com antecedência, levando em consideração a quantidade de carboidratos e a hora da aplicação da insulina. Controle da glicemia. O monitoramento regular da glicemia é fundamental para ajustar o tratamento e evitar complicações. Cuidados com os pés. Pessoas com diabetes devem ter cuidados especiais com os pés, pois a neuropatia diabética pode causar perda de sensibilidade e aumentar o risco de feridas. Atividade física. A prática regular de atividades físicas é essencial para controlar a glicemia e melhorar a qualidade de vida. Viagens. É importante planejar as viagens com antecedência, levando em consideração a necessidade de carregar medicamentos e materiais para o monitoramento da glicemia. Alimentação fora de casa. É possível se alimentar fora de casa com diabetes, basta escolher opções saudáveis e contar os carboidratos. Viver com diabetes exige adaptações, mas é possível ter uma vida plena e saudável. Com o acompanhamento médico regular, a adoção de hábitos de vida saudáveis e o uso adequado dos medicamentos, é possível controlar a doença e prevenir complicações. E aí, gostou das nossas dicas sobre diabetes? Lembre-se, com informação e acompanhamento médico, é possível ter uma vida longa e saudável, mesmo com diabetes. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que também precisa dessas informações. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre saúde. Até a próxima!